Oi, eu sou a Morgana e eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa Caminhos para a Leitura, Afeição, Escuta e Trocas em Sala de Aula, feita em conjunto com a minha orientadora, a professora Patrícia Nakagami. Bom, a minha pesquisa se divide em duas etapas. A primeira é falar um pouco sobre o que é uma autoetnografia e a segunda, fazer uma autoetnografia. A autoetnografia, em linhas muito gerais, é o tipo de pesquisa que você faz se debruçando sobre si mesmo. Então, nesse caso, eu analisei minhas lembranças de duas matérias na UNB, de dois momentos distintos em sala de aula. O primeiro foi a aula de Teoria e Prática de Análise de Texto com a professora Luciana Barreto, e o segundo foi a aula de Crítica Literária com o professor Henrique Chevierski. Esses dois professores são bastante diferentes. A Luciana é essa professora super expansiva, que gesticula muito, fala de um jeito muito apaixonado sobre qualquer livro que ela tenha trazido para o debate. E o professor Henrique é aquela pessoa mais retraída, uma pessoa mais calada, que não gesticula tanto, enfim, um pouquinho mais fechado. Mas os dois, para mim, são grandes exemplos do que o Rancière fala em o seu livro O Mestre Ignorante, de mestres emancipadores. Por quê? No livro, o Rancière vai falar que um mestre embrutecedor não é necessariamente uma pessoa de má fé que quer que o seu aluno se considere burro, se considere incapaz ou algo do tipo. Um mestre embrutecedor é uma pessoa de boa fé que até ama ensinar, mas que está sempre reiterando a sua posição de mestre, eu tenho conhecimento que você, aluno, não tem, e eu tenho que te mostrar como ter esse conhecimento. Já o mestre emancipador é aquele que dá oportunidade para o aluno de aprender o que ele quiser, inclusive nada. Então, o que é que esses dois professores, tão diferentes na forma de ser, tinham em comum? A Luciana passou durante todo o semestre contos para a gente discutir em sala de aula. E quando chegava na aula de discutir esse conto, ela olhava pra gente e falava: "E aí, gente, o que é que vocês acharam?" E esperava o que a gente teria a dizer sobre pra levar a conversa. Às vezes ela falava alguma coisa, às vezes não, deixava bem livre. O Henrique, por outro lado, deu uma aula durante metade do semestre sobre Coração das Trevas, e durante a outra metade ele disse: "Bom, agora a cadeira é de vocês. Cada aluno vai trazer um livro que quiser, vir aqui na frente, falar sobre o livro, e os outros alunos vão conversar sobre esse livro que foi apresentado por um colega." Então, os dois, nesse movimento, fizeram a mesma coisa, que foi abrir o espaço para que os alunos trocassem entre si as impressões dos livros, para que os alunos se escutassem, para que os alunos ganhassem confiança em falar de literatura. Porque às vezes acontece de, por exemplo, algum professor muito incrível, muito ótimo, dar uma aula tão boa sobre, sei lá, Grande Sertão Veredas, que você não consegue entrar nesse livro de uma maneira sua. Você necessariamente vai seguir os passos desse professor. O Henrique e a Luciana, não. O Henrique, inclusive, na aula de Coração das Trevas, fazia uma coisa tão psicanalítica, ele ficava parado assim, olhando pra gente, dizendo: "Bom, vou esperar vocês falarem alguma coisa." E caladinho ficava, até que alguém, muito constrangido e agoniado por todo aquele silêncio, começasse um debate que, ao longo do semestre, se tornou muito mais natural, porque agora estava todo mundo acostumado a falar. Essas duas aulas foram muito marcantes para mim, no sentido de pensar o ensino de literatura e o incentivo à leitura em sala de aula. Por quê? Porque como os alunos sabiam que era bom conversar sobre livros, que era bom participar, que eles iam ter que falar, geralmente todo mundo tinha lido o texto e estava todo mundo lá empolgado para conversar sobre isso, em vez de ser apenas: "Tô lendo esse texto porque eu tenho a obrigação de ler." Mas também, bom, tinha a obrigação, de certa forma, mas tinha um certo prazer da literatura, né? Que no fim das contas é o que a gente mais quer como professores e como alunos. A gente quer dizer: tenha prazer na literatura, né? Leia esse livro e veja se alguma coisa nisso ressoa em você. Se não ressoar, vamos passar pro próximo. Se nada ressoar, vamos passar pra música. E é isso.